Olá a todos, hoje é domingo, dia 8 de novembro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia. Eu sou Joanisval Gonçalves e dou as boas-vindas a todo mundo que está chegando agora para a nossa live do dia, que é sobre o KGB. O KGB, o título é A Espada e o Escudo, a história do KGB. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem-vindo, Bruno, Matheus está chegando, Cezane, Marcelo, bem-vindo, Marcelo. Bom, a ideia, portanto, é a gente tratar desse assunto hoje. Como a gente faz sempre, enquanto o pessoal chega, Paulo está chegando também, enquanto o pessoal chega, a gente vai falar um pouco das efemérides da semana. Eu pergunto se o som tá bom. Se estão me escutando. Omar, que tal? Como está Colômbia? Bem-vindo, Omar. A Silene chegou também, Beatriz entrou. Então, pessoal, se o som estiver bom, a gente segue adiante. Adriana, ok, o som tá bom. Então vamos lá, vamos falar das efemérides da semana. Mas antes disso, eu já aproveito para lembrar, Paulo, boa tarde, Murilo chegando, som e imagem ótimos, obrigado, Cezane. Eu aproveito para falar um pouco mais da novidade da semana passada, do nosso mini curso online, sobre Guerra Fria. Mini curso sobre Guerra Fria que vai acontecer nos dias 1º e 8 de dezembro, são 2 terças-feiras, 1º e 8 de dezembro, das 8 às 20 horas. Das 8 às 10 horas da noite, das 20 às 22 horas. Eu sempre, como quem me conhece sabe, que eu sempre me atrapalho com número. Quando eu digo que eu sou disléxico com número, tem gente que não acredita, mas é verdade. Então, lembrem disso. As inscrições já podem ser feitas. Depois da live você vai encontrar aí no meu perfil do Instagram um link, né? O link aí no perfil, já na apresentação do perfil, naquelas informações gerais, tem um link e tem o formulário de inscrição para o mini curso. A Beatriz acabou de colocar aqui também, né? Você clicando nesse formulário, você já pode se inscrever para o nosso mini curso sobre Guerra Fria. Daqui a pouco, ao longo da live, eu vou falar um pouquinho mais dessa novidade, desse mini curso, tá bom? Vamos para as efemérides. Eu anotei algumas coisas sobre as efemérides da semana. Você já sabe que eu tenho o meu bloquinho aqui, né? Meu caderninho de anotações. E uma primeira efeméride da semana aconteceu no dia 3 de novembro de 1891. 3 de novembro de 1891, aqui no Brasil, e o governo do Marechal Rodrigo, bem-vindo, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal manda fechar o Congresso e decreta estado de sítio no dia 3 de novembro de 1891. Havia acabado de acontecer o golpe da República, né, 2 anos antes, e no governo Deodoro, neste momento, ele resolveu decretar o estado de sítio e fechar o Congresso. Isso acontece depois da aprovação na Câmara de uma lei que permitiria o impeachment do presidente da República. Uma lei que permitiria o impeachment do presidente da República. O Deodoro não gostou e aí mandou fechar o Congresso e decretar estado de sítio. O governo continuaria desse jeito. Vale lembrar que os nossos primeiros governos republicanos foram ditaduras, é a República da Espada chamada, e Deodoro continuaria nessa linha. Tá? Então é uma primeira efeméride para ser lembrada. Uma segunda efeméride que acontece no dia 3 também de novembro, só que de 1918. Boa tarde, Gustavo, chegando. Uma efeméride que aconteceu em 3 de novembro de 1918 foi o início da Revolução
alemã, quando os marinheiros tomaram Porto e começaram o processo que culminaria na Revolução Alemã e na derrubada do regime e naqueles conflitos terríveis que desestabilizaram a Alemanha e que acabariam repercutindo no armistício do dia 11 de novembro, que a gente vai comentar na próxima semana, e com o fim do Império Alemão. Outra data importante ainda do dia 3 de novembro, eu vou acabar aqui com as efemérides do dia 3, as efemérides da semana. Outra data importante aconteceu em 1957, uma efeméride importante, 1957, 3 de novembro, quando o primeiro ser vivo da Terra foi lançado ao espaço, né? Entrou em órbita. Foi a Laika, a cachorrinha Laika, russa, soviética, no Sputnik 2. Então, mais essa data é bom ser lembrada, a primeira vez que um ser vivo é lançado em órbita, ou pelo menos na história conhecida, né? A Laika foi para o espaço. Depois viria o Gagarin e as grandes conquistas do programa espacial soviético e do programa espacial norte-americano até a chegada na Lua em 69. Agora, das efemérides da semana, eu queria destacar mais uma que aconteceu no dia 7 de novembro. No dia 7 de novembro de 1917, em São Petersburgo, a época Petrogrado, na Rússia. Foi no dia 7 de novembro de 1917 que os bolcheviques deram o golpe, derrubaram o governo provisório, o governo de Kerensky, e estabeleceram o famigerado regime bolchevique, que iria durar até 1991, até o 25 de dezembro de 91. 7 de novembro, o golpe bolchevique, que alguns conhecem como Revolução Russa, né? Alguns conhecem como Revolução Russa, eu sempre vou lembrar. A imagem tá boa? Não sei se a imagem tá boa. Se não tiver, vocês me avisam. A Revolução Russa, que acontece de fato no dia 7 de novembro de 1917. Foi o golpe bolchevique. Os bolcheviques tomaram poder, atacaram o Palácio de Inverno e outras posições estratégicas em São Petersburgo, né? E com isso, obrigado, gente, pelas informações sobre a imagem. E com isso, o governo provisório caiu, o regime de Kerensky caiu, e os russos e depois os soviéticos entraram naquele período tenebroso do regime comunista que dura até 1991. Alguns podem estar se perguntando, mas a revolução não foi em 25 de outubro, né? A chamada Revolução Russa não teria sido em 25 de outubro? Pois é, 25 de outubro para eles que estavam no calendário juliano. Para o restante do mundo que estava no calendário gregoriano já era 7 de novembro. Né? Inclusive os russos, depois os soviéticos, comemoravam a Revolução de Outubro em 7 de novembro. O calendário juliano perdurou na Rússia até o início, até 1918, né? E em janeiro de 1918 eles fizeram a mudança, já o governo bolchevique fez a mudança e avançou 13 dias. Né? Avançou 13 dias. Então, não existe nenhum registro histórico russo e soviético do período entre o dia 1º e 13 de janeiro de 1918, porque isso não existiu. Foi a adequação do calendário. Então, só por curiosidade, no dia 7 de novembro de 1917, é a data da do famigerado golpe bolchevique, ou a Revolução de Outubro, chamada por alguns. No dia 8, imediatamente, no dia 8 de novembro, portanto 26 de outubro no calendário juliano, em Petrogrado, foi constituído o primeiro comissariado, o Conselho dos Comissários do Povo, né? O diretório que governou a União Soviética, a Rússia bolchevique ali naquele primeiro momento, a União Soviética só vai aparecer depois, o diretório que governou de forma
nefasta, opressora e violenta a Rússia nos primeiros anos pós-golpe pós-golpe bolchevique. Esse diretório tinha como figuras centrais o senhor chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, o camarada Yugashvili, Stalin, georgiano, e também Leon Trotsky. Leon Trotsky formavam esse triunvirato, junto com alguns outros revolucionários, governando a Rússia e fazendo todo o mal que poderiam conceber contra aquele povo. Então, é bom lembrar que essa é uma data que deve ser marcada no calendário como uma data nefasta da história, a data do golpe bolchevique. Coincidentemente, em 23, deixa eu só confirmar se é isso. Em 23, exatamente no dia seguinte, né, a constituição do diretório, no dia 8 de novembro de 1923, a gente tem na cidade de Munique, minha mãe chegou, olá mãe, a gente tem em Munique o golpe da cervejaria, o putsch da cervejaria, quando Hitler e outros membros do partido nazista tentam tomar o poder na Baviera, numa tentativa frustrada de golpe, portanto, foi debelada pelas forças do Estado, e isso acabou culminando em alguns mortos, né, na cidade de Munique, e depois na prisão e julgamento de Adolf Hitler. E você tem o começo do movimento nazista, é uma data importante era uma data importante para os nazistas, porque é a data de lançamento, no final das contas, do que eles chamavam da Revolução Nacional Socialista. Então, coincidentemente, acontece no dia 8 de novembro de 1923. Tá? Voltando um pouquinho, uma última efeméride. Vocês vão ver as comemorações na Rússia hoje, as comemorações do Dia da Unidade Nacional, do Dia da Reconciliação. Continua sendo feriado hoje na Rússia, né? Continua sendo feriado. E eles deixaram de comemorar o golpe bolchevique, naturalmente, mas para não perder o feriado, restabeleceu-se essa comemoração do Dia da Reconciliação na Rússia. É uma festa muito interessante, a gente tem parada militar em Moscou, é muita festa no país, sobretudo em Moscou, em São Petersburgo também, nesta data. Vale lembrar que foi num dia 7 de novembro de 1941 que houve uma grande parada militar em Moscou, e nessa parada, isso é reproduzido até hoje, né? Isso é encenado até hoje. 30 mil soldados russos, soviéticos, foram mandados por Stalin para combater os alemães para o fronte. Diretamente da Praça Vermelha saíram para combater os alemães no fronte, porque os alemães, lembrem-se que em junho de 41 haviam invadido a União Soviética e em novembro de 41 estavam a 30 quilômetros de Moscou. Em novembro de 1941 estavam a 30 quilômetros de Moscou, e nesse sentido o contra-ataque alemão acontece, o contra-ataque soviético ganha força naquele momento, quando 30 mil soldados são enviados por Stalin diretamente a partir da Praça Vermelha de Moscou para lutar no fronte, né? Então, é outra data simbolicamente importante, e é uma data comemorada até hoje. Se você estiver em Moscou em novembro, nessa data, em novembro de cada ano, Marcele chegou, bem-vinda, Marcele. Se você estiver em Moscou em novembro, você vai assistir essa parada, você vai assistir essas comemorações. E eu vou aproveitar, inclusive, para colocar durante a próxima semana no meu canal do YouTube, Joanisval BSB, eu vou colocar no meu canal, ali no YouTube, algumas imagens da parada de novembro em 2017, quando eu estive na Rússia, né? E a gente documentou um pouco desse evento,
Então eu vou colocar no canal do YouTube durante a semana um pouco dessas imagens. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, conheça, vá lá no YouTube, depois da live, por favor, Joanisval BSB, se inscreva, como eu digo sempre, você não cai o dedo se você se inscrever, tem um tal de um sininho que você aperta lá para receber as atualizações. Veja os vídeos, curta e divulgue. Eu agradeço pela divulgação do nosso canal do YouTube, tá bom? Também vou colocar lá a chamada para o nosso mini curso. Novidade da semana passada, para quem está chegando agora, nós faremos um mini curso online em dezembro. Serão 2 dias desse mini curso online, às terças-feiras, das 20 às 22, o nosso mini curso online. E o tema desse piloto vai ser Guerra Fria. Vão ser 4 horas de conversa, quer dizer, nesses 2 dias de conversa sobre Guerra Fria, sobre a Beatriz acabou de colocar aqui, para quem está acompanhando, o link para o formulário. Quem quiser se inscrever, tem o formulário aí. E o link também está disponível já na minha página aí, no meu perfil do Instagram, onde tem lá no perfil as informações a meu respeito, tem lá o website, e aí você clica ali, você já vai ter acesso ao formulário para inscrição desse mini curso. A gente vai falar de Guerra Fria, vai falar dos grandes momentos da Guerra Fria, da bipolaridade, do processo de construção daquela ordem internacional pós-1945, vai falar de alguns momentos interessantes, aguardando as inscrições. É só clicar lá, né? Daqui a pouco, depois da live, você pode fazer inscrição. Vai ser um curso interessante. A gente vai falar de alguns momentos importantes, como a crise dos mísseis, o bloqueio de Berlim, vai falar da distensão, do processo de fragilização das relações entre Estados Unidos e União Soviética, e depois da crise da União Soviética, sobre a qual nós vamos, inclusive, falar um pouco agora. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Bom, vamos para então a conversa de hoje, a espada e o escudo, uma história do KGB. A espada e o escudo, uma história do KGB. E como eu disse na semana passada, na live da semana passada, que já está disponível lá no nosso canal no YouTube, no Joanisval BSB, eu gosto de começar falando do KGB com uma frase de um oficial do KGB que define bem o que era essa organização que acabou em 1991. Esse cidadão, ele diz que não existe ex-KGB. Não existe ex-KGB. Quem disse isso foi o senhor Vladimir Putin, presidente da Rússia hoje, e um egresso do KGB. O Putin entrou no KGB no início da década de 80, foi designado, guerras por procuração, a gente vai falar disso um pouco também, Matheus. O Putin foi designado, começou a trabalhar na Alemanha Oriental, né? Era um dos oficiais do KGB na Alemanha Oriental, e depois ele progride na carreira. Vai lembrar que ele fez direito em Leningrado, estudou direito em Leningrado, depois ele vai ocupar posições chaves na administração de Leningrado. Ele foi o vice-prefeito da cidade, depois São Petersburgo, né? Até que ele é chamado pelo Yeltsin para ser o chefe do FSB, uma das agências que sucederam o KGB. E aí depois é o próximo passo para ele virar um assessor mais próximo de Yeltsin, se tornar o primeiro-ministro da Rússia pós-soviética, e em seguida, em dezembro de 99, o Yeltsin renuncia ao mandato de presidente, e o Putin, em
2000, no início de 2000, é confirmado como novo presidente da Rússia, da Federação da Rússia, estando lá, portanto, desde 99 como primeiro-ministro e 2000 como presidente, com alguns intervalos em que ele deixava de ser presidente, assumia como primeiro-ministro, depois voltou à condição de presidente, e a expectativa é ficar ainda mais algum tempo. Putin sempre disse que não existe ex-KGB, e aí eu deixo essa frase para vocês refletirem a respeito. Bom, por que a espada e o escudo? Por que a espada e o escudo? Se você, eu estava vendo se eu tinha alguma imagem aqui. A gente ainda não consegue fazer, não sei porquê, passar slide aqui pelo Instagram, né? A gente não consegue passar slide pelo Instagram aqui, ou pelo menos não consigo, não me é permitido. Quando nós tivermos as lives pelo YouTube, quando a gente vê as lives pelo YouTube, assim que nós alcançarmos 1000 inscritos no canal Joanisval BSB, a gente vai poder passar as lives fazer as lives por ali, e vai passar, portanto, slide, vai ser mais interessante. Enquanto isso, nós vamos aqui com luta de combate no gogó, conversando um pouco com vocês. Espada e o escudo é o símbolo do KGB. E cuidado, é o KGB, que fique bem claro. A gente vê muita gente falando KGB, KGB, a gente vê livro, né? Às vezes o cara escreve KGB, a gente vê gente na internet se dizendo conhecedor da coisa e escrevendo KGB. Não é a KGB, é o KGB, o Comissariado para a Segurança do Estado. O KGB, portanto, que sucede o NKVD e a Tcheca, fundada em 7 de dezembro de 1917 pelo Dzerzhinsky. Okay? A espada e o escudo é o símbolo do KGB. O KGB era visto como a espada e o escudo do regime. E era assim a espada e o escudo do partido. E era assim que o KGB se estruturou. O KGB se estruturou, então, como uma organização que era muito forte dentro da União Soviética, uma organização que era tão forte, a gente pode dizer que a União Soviética ela se estruturava em 3 grandes pilares: o Partido Comunista, o Exército Vermelho e o KGB. E quando eu falo do KGB, eu estou falando de todo o aparato de inteligência. O KGB é muito interessante nesse sentido, pela forma como ele é concebido. A origem do KGB, como eu disse, é em 1954. O KGB ele é criado em 1954 a partir de uma reforma no aparato de inteligência. Como a gente falou nas lives anteriores, e eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, você dê uma olhada lá. Como a gente falou nas lives anteriores, acontece um evento importante em 1953, que é a morte de Stalin. Stalin morre em março, 5 de março, se não me engano, de 1953, e aí a União Soviética começa a passar por grandes mudanças. Afinal de contas, o ditador, o líder totalitário que havia conduzido aquele país com mão de ferro, deixa de existir. E, claro, rei morto, rei posto, no processo de sucessão de Stalin, começa a haver a disputa dentro da cúpula do partido, dentro do Politburo, dos dirigentes do partido. E uma das figuras que se via como sucessor natural de Stalin era Laurent Beria, o temível, famigerado, nefasto Beria, né, que era o chefe do NKVD, portanto, do antigo KGB. O Beria chega em 1938 ao NKVD, né, quando ele corta o Yezhov. Né? É interessante chamar atenção para isso. Até o advento do KGB, propriamente dito, até 1954, a história da inteligência russa, né,
e o GRU é um caso à parte, que acontece o tempo todo também. A história da inteligência russa, fosse a tcheca, fosse o OPU, fosse a OPU, a OGPU, o NKGB, o MVB, tudo isso era de chefe da inteligência sendo substituído pelo seu número 2, envolvido em expurgos e executado geralmente pelo número 2. O Beria, quando o Beria assume, ele assume e retira o Yevtsov, que foi um dos grandes carniceiros da União Soviética, responsável pelos expurgos de 38, né, 37 e 38, onde milhares de soviéticos foram executados sem julgamento, friamente. E o Yevtsov, por sua vez, havia derrubado o Yagoda, né, que também tinha sido um grande carniceiro na história da União Soviética. Então, o Beria assume e ele começa a controlar aquilo. Com a Segunda Guerra Mundial acontecem algumas alterações, mas a imagem do NKVD permanece, depois muda de nome. E em 53, quando Stalin morre, o Beria era simplesmente o ministro da Segurança Interna. O Beria achava que ele seria o sucessor natural de Stalin e assumiria o poder como secretário-geral do partido e, portanto, como líder supremo da União Soviética. Só que nem todo mundo concordava com isso. E aí uma parte desses dirigentes do Politburo derruba o Beria, expurga o Beria, né? O Beria vai morrer um ano depois e faz um expurgo no aparato controlado pelo Beria, nos tchequistas controlados pelo Beria, subordinados ao Beria. Então se faz uma limpeza na inteligência naquele momento, MGB, se não me engano, e MVD, que se dividiu, e se cria finalmente o KGB, o Comissariado para a Segurança do Estado. Ora, se de um lado o KGB representava uma mudança nas estruturas, por outro lado, ele mantinha os padrões tradicionais da inteligência soviética, do NKVD, né, e da tcheca. Né? Eram todos, no final das contas, tchequistas ali. Né? Alguns mais moderados, mas ainda assim constituíram ali o que viria a ser um dos serviços de inteligência mais famosos da história. Um serviço que vai durar dali de 54 até 1991. E que, portanto, durante a Guerra Fria e durante a história da segunda metade do século XX, é o símbolo da inteligência soviética. E é o símbolo, no final das contas, um dos símbolos da União Soviética. Só lembrando que quem tiver perguntas, tem aqui um íconezinho, uma interrogação, por favor, façam por aí pela interrogação, porque muitas vezes passa rápido e eu não consigo ver as perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta, clica aí nessa interrogaçãozinha, faz a pergunta e daqui a pouco a gente começa a respondê-las. Então, o KGB se organiza ali a partir de 54 e continua as grandes funções, as grandes missões da inteligência soviética, ou do serviço de segurança do Estado soviético, que eram múltiplas. O KGB era dividido em vários diretórios, ou diretorados, ou diretorias. Né? Você tinha o primeiro diretório, que era encarregado de inteligência externa. De fato, eram 9 diretórios, no final eram 9 diretórios. Você tinha o primeiro diretório, o diretorado, encarregado da inteligência externa, né? Era o 1, né? E era quem fazia a operação, e era quem fazia as operações de inteligência no exterior, né? Era efetivamente a agência de inteligência. Tinha o segundo diretorado, o segundo diretório, a segunda diretoria, que era voltada à contra-inteligência, e tinha mais um outro conjunto de diretorias que formavam uma organização que cuidava desde a inteligência propriamente dita, mas também da contra-inteligência doméstica, do acompanhamento de dissidentes no exterior, da segurança interna,
dos campos das prisões soviéticas, né? Das prisões soviéticas também eram sob a custódia do KGB, dos guardas de fronteira. O KGB também possuía, não me lembro qual era o diretório agora, mas eu acho que era o 3 ou 4, que era encarregado das Forças Armadas. Então eram os comissários do povo, né? Era na época do NKVD, os comissários do povo, mas era a inteligência dentro das Forças Armadas, para acompanhar e fiscalizar a lealdade das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas tinham a sua inteligência militar, que era, sobretudo, que estava centralizada na figura do GRU. GRU que é fundado no imediato pós-golpe de 1917, o GRU é criado em 1918, se não me engano, e que continua existindo até hoje, a inteligência militar na Rússia. Mas o GRU, eu não sei quem foi, alguém perguntou, acho que foi o Felipe na semana passada, perguntou isso, o KGB tinha uma ascendência sobre o GRU. E era muito comum que oficiais do KGB, veja, o KGB era um serviço militarizado, era uma organização militar, você tinha rankings ali, você tinha patentes, você tinha generais do KGB, então era uma organização militar. Era muito comum que o pessoal de inteligência circulasse do KGB, fosse para o GRU, depois voltasse para o KGB. Muitos dirigentes de um e do outro compartilhavam a experiência nas duas organizações, né, nas duas agências. Então, só uma observação aqui, o Barão das Capivaras está lembrando, vê-se isso no filme Caçado ao Outubro Vermelho e no Círculo de Fogo, exatamente nesses dois filmes. O Círculo de Fogo, sobre o sniper soviético na Segunda Guerra Mundial, quem cria a imagem, o simbolismo daquele sniper, e quem tem o primeiro contato com ele é exatamente um comissário do povo. Se você olhar, o cap dele é azul, e esse comissário do povo exatamente pertencia ao NKVD na época, o antecessor do KGB. E no Caçada ao Outubro Vermelho, você vai lembrar que ali junto com o comandante do submarino soviético, né, que é o Sean Connery, a gente tem um oficial de inteligência também. Tem um comissário do povo que é o oficial do KGB ou do GRU, não me lembro qual dos dois, eu acredito que é do KGB, que está ali dentro do submarino. Então o KGB tinha essa estrutura. E eram vários diretórios, tinha o diretório encarregado da tecnologia, das comunicações, tinha um outro voltado só à interceptação. O mais importante, os dois mais importantes, sem dúvida nenhuma, era o primeiro diretório, né, a primeira diretoria encarregada da inteligência, efetivamente, no campo externo, e a segunda, que era voltada à contra-inteligência e à proteção do Estado soviético. Havia uma outra que era voltada à proteção dos dirigentes soviéticos. Então, era uma mega estrutura. E o último chefe do KGB, o responsável pela... Até o nome dele era o Bakatin, responsável pela dissolução do KGB, né? Foi o último chefe encarregado de pôr fim àquela organização. Ele comenta, ele registrou que o KGB chegou a ter mais de 400 mil funcionários, né? 400 mil homens, né? Só trazendo uns dados que eu apresentei na semana passada, mas é sempre bom trazer de novo, né? Nas estruturas do KGB, pronto, o Bakatin fala em 480 mil homens em 1991, né? 480 mil funcionários. Desses, alguma coisa em torno de 220 mil, lembrem-se, eram guardas de fronteira. Então, quem controlava o ingresso na União Soviética e a saída da União Soviética era o KGB. A polícia de fronteira era o KGB. Né? Então, o funcionário que estava lá no aeroporto, na imigração, era o KGB. Era do KGB. Tá? Na fronteira com a Finlândia, era o KGB.
Então, isso é muito importante. Vai lembrar que o KGB era uma organização militar e uma força armada. Eles chegaram a ter 3 divisões aerotransportadas, tiveram uma brigada de infantaria, tinham aviões, carros de combate. Era uma estrutura muito poderosa, um Estado dentro do Estado. Eu anotei algumas coisas sobre o KGB aqui também. A organização poderosa, exatamente, e que foi replicada. Alguém começou a falar disso na semana passada, alguém me perguntou, acho que foi o Felipe também de novo, que isso foi replicado em vários países da Cortina de Ferro. Então a Stasi na Alemanha Oriental, a Securitate na Romênia, o Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia, o Serviço de Inteligência da Polônia, a inteligência soviética, o KGB, sobretudo, o modelo foi replicado nos países do lado de lá da Cortina de Ferro. E durante algum tempo, inclusive, o KGB é que controlava esses serviços de inteligência diretamente. O chefe da inteligência na Hungria, no começo do regime comunista, era soviético, era um oficial do KGB. Na Alemanha, a mesma coisa, né? Então, era uma presença efetiva e com autoridade. Daí havia uma relação de vassalagem com relação ao KGB. O Márcio está falando, mas a Stasi atingia um nível de eficiência surreal. Concordo. Um dia a gente vai deixar uma live aqui para falar da Stasi, porque a Stasi, a eficiência alemã chegou à Stasi. A eficiência alemã se mostrou muito evidente na Stasi, né? Então, a Stasi é um capítulo à parte na história da inteligência. Mas o KGB também se mostrou muito eficiente. Inteligência interna, inteligência externa, reunia as duas. Um Estado dentro do Estado, eu anotei aqui, né? E se a gente pensar, aqui é muito difícil falar numa live como essa, curta, contar toda a história do KGB em alguns minutos, porque realmente são... de 54 a 91 é uma história muito marcada por grandes operações de inteligência, por grandes desertores soviéticos que deixaram o lado de lá da Cortina de Ferro, passaram para o lado de cá e colaboraram com a inteligência daqui, informando sobre os soviéticos, e grandes operações também de recrutamento. O KGB fazia tudo isso. A gente cita, por exemplo, o Matheus está falando aí, dá para fazer uma live só sobre o Markus Wolf, o Homem Sem Rosto. Esse daí é da Stasi, exatamente. Estava falando da Stasi. Foi chefe da Stasi no final, né, da Alemanha Oriental. A gente pode pensar nisso. Tem um livro muito bom, O Homem Sem Rosto, do Markus Wolf, que conta um pouco a história dele. Eventos importantes, né? Tudo isso que a gente vê de grandes operações de espionagem passa pelo KGB na segunda metade do século XX. E a gente tem, a gente pode até resumir, espionagem propriamente dita, né? Ou seja, o uso de agentes, ou também seria possível dos próprios oficiais do KGB, para obter segredos, obter o dado negado nos países e organizações que fossem alvo dos soviéticos, que fossem do interesse dos soviéticos. Então, grandes operações que estão relacionadas, inclusive, a grandes recrutamentos desde a década de 20. Né? Vale lembrar do Círculo de Cambridge, vale lembrar do Círculo Atômico. Né? O Círculo de Cambridge foram 5 estudantes recrutados pelo KGB na década de 30 e que se tornaram figuras proeminentes, né, da Universidade de Cambridge, que se tornaram figuras proeminentes no Reino Unido. Né? O Fuchs,
o NUM, né? Profissionais que se tornaram cientistas e foram trabalhar, por exemplo, no programa nuclear norte-americano, em parceria com os britânicos e os canadenses. Ou, e aqui merece uma menção especial, Kim Philby. Já falei dele e vou repetir. Talvez o grande símbolo do recrutamento soviético. Kim Philby era um britânico nascido na Índia, de família rica, de uma família aristocrática britânica. E o Philby, ele nasce, acho que eu anotei aqui, em 1912, e na década de 30, final dos 20, início dos anos 30, ele está estudando em Cambridge e ele é recrutado ainda como estudante pelos soviéticos. Na época, portanto, pelo NKVD. Só que em 1933, o Kim Philby entra na inteligência britânica e vai fazer parte do MI6, o Serviço de Inteligência Externa britânica. E o Kim Philby cresce, ascende no Serviço de Inteligência Britânica e começa e vai ocupar postos chaves ali. Opa, o Felipe acabou de chegar. Felipe, eu já falei 3 vezes aqui a seu respeito de algumas perguntas que você fez na semana passada e eu já respondi agora, né? Não tem problema não. Felipe que perdeu e quem está chegando agora, lá para quarta-feira esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, no Joanisval BSB, assim como a chamada para o mini curso que nós vamos ter no dia 1º e 8 de dezembro à noite sobre Guerra Fria. Nós vamos fazer um mini curso aí numa plataforma de ensino sobre a Guerra Fria. Aqueles que quiserem se inscrever, tem o nosso link aqui, né? Tem o nosso link aqui no perfil e daqui a pouco aparece aí de novo. A Beatriz se eu tiver aí, a Beatriz vai colocar o link para inscrição no nosso mini curso sobre Guerra Fria, tá? Então, Felipe, você perdeu, mas daqui a pouco, obrigado, Beatriz. A Beatriz colocou aí o link, né? Opa, o Beto disse que acabou de se inscrever, muito bom, muito bom. Vai ter desconto para os primeiros inscritos. Tá? A gente já faz essa promoção, aqueles que se inscreverem primeiro já vão ter um desconto no curso. Tá? Então, vai estar disponível essa live no nosso canal Joanisval BSB. Você já sabe, eu vou repetir, porque os russos dizem que a gente tem que repetir uma coisa 7 vezes para gravar. Né? Joanisval BSB é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, divulgue, aperte o sininho lá para receber as atualizações. Quarta-feira já deve estar disponível essa live lá. A gente estava falando do Kim Philby, eu não esqueci não. O Kim Philby, ele entra no MI6 em 1933, ascende profissionalmente ali, ao ponto de, em 1949, ser oficial de inteligência designado para fazer a ligação com Washington. Então, Kim Philby era simplesmente o cara em Washington que fazia a ponte entre o MI6 e a inteligência americana. No caso aí, a CIA. Né? Para se ter ideia da importância do Kim Philby. E aí o Kim Philby, ele estava sendo cotado, inclusive, para ser o diretor do MI6. E olha que coisa louca. Todo esse tempo passando informações para os soviéticos, passando segredos estratégicos para os soviéticos, recrutado e trabalhando para os soviéticos. Isso é muito louco, né? Até que, em razão de uma deserção soviética, eu vou falar daqui a pouco disso, né? O círculo de Cambridge é quebrado, os nomes começam a vazar, e aí a inteligência britânica descobre que o Delfim, né, o eleito praticamente para ser o futuro chefe da inteligência externa britânica, era um colaborador soviético há décadas. O que o Kim Philby faz? Foge para a União Soviética. Né? A vida real é mais fantástica que qualquer filme de 007. Exatamente, meu caro. Sem dúvida nenhuma, a história do Kim Philby é riquíssima. Ian Fleming, que escreveu 007, foi da inteligência britânica, sempre bom lembrar. Né? Então, o Kim Philby foge em 63 para a União Soviética, e ali ele vai viver até 1988, quando ele morre
envolvido com alcoolismo e tudo, mas morre já com a idade avançada, né? Ele nasce em 1912, e na União Soviética ele passa a morar lá e viver sob a proteção do Estado soviético, com a pensão soviética, e ganha o título, inclusive, é condecorado como herói da União Soviética, Geroi Sovietskого Soyuza, Geroi Sovietskого Soyuza. Tem que parar, se eu me concentrar aqui eu não penso. Geroi Sovietskого Soyuza. Ganha esse título de herói da União Soviética e passa, inclusive, a dar aulas e a treinar o pessoal do KGB sobre a inteligência ocidental e a inteligência britânica. Esse é o Kim Philby, talvez o grande recrutado do MI6, que deixou o MI6 com vergonha durante muito tempo, né? Os americanos também tiveram o John Walkers, que trabalhou para a Marinha com a família, o John Walkers e seus parentes, mas era da Marinha dos Estados Unidos e colaborou com os soviéticos. Os dois casos clássicos de espiões recrutados pelos soviéticos, né? Aldrich Ames e Bob Hansen. Aldrich Ames, nada mais, nada menos do que o cara da CIA, que era um encarregado da inteligência ou da contra-inteligência com relação aos soviéticos, né? Ou seja, o Spy Hunter, o caçador de espiões da CIA, dos espiões soviéticos, Aldrich Ames, foi recrutado pelos soviéticos e colaborou durante muitos anos com os soviéticos, passando informações sobre a inteligência ocidental, inclusive nomes de agentes ocidentais trabalhando na União Soviética, que muitos acabaram mortos. Em 1985, é o ano do espião, quando, graças a essas informações que vieram do Ames e vieram de outros recrutados soviéticos também, foi debelada a rede de espionagem britânica e norte-americana na União Soviética. Muita gente morreu, muitos colaboradores morreram ali. Então, recrutamento, espionagem, as chamadas medidas ativas, operações de inteligência, grandes operações de inteligência para influenciar governos, influenciar organizações, medidas ativas relacionadas a execuções. Acho que todo mundo já deve ter ouvido do famoso guarda-chuva com veneno, né? Isso aconteceu, por exemplo, um ex-líder da Hungria, morando em Londres, me falta o nome dele agora, foi assassinado pelo KGB com um guarda-chuva que tinha um veneno na ponta. Os caras chegavam, espetaram o sujeito e ele foi envenenado. O KGB tinha uma grande tradição em venenos, em produzir venenos, né? E matar por venenos. Então, Markov, exatamente. E aí o KGB, com essas medidas ativas, o KGB atuou na derrubada de governos e no estabelecimento de governos, né? O KGB foi influente, por exemplo, em 56, na crise da Hungria, né? Na Revolução Húngara, que acabou debelada com as tropas soviéticas, as tropas do Pacto de Varsóvia entrando na Hungria, matando um monte de gente e estabelecendo um governo comunista, restabelecendo o governo comunista. 68, a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, o KGB também teve presente para impedir que os tchecos derrubassem ou pusessem fim a um regime comunista, né, ali. Então, controlava realmente operações pelo mundo inteiro. Na década de 90 e 92, um dos dissidentes, alguns chamam de traidores, um dos desertores soviéticos e russo, aí já era 92, foi o Vassili Mitrokhin, né, que foi arquivista-chefe do KGB durante décadas, e aí ele deserta
vem para o Ocidente, encontra os britânicos e depois passa também, alguma coisa passada para os americanos, mas ele deserta e ele traz com ele mais de 300 mil páginas de documentos sobre estrutura, funcionamento, grandes operações soviéticas, né? Esse é um dos grandes desertores. O último dos grandes desertores, que a gente vai falar dele aqui, né, foi o Mitrokhin. Mas o primeiro dos grandes desertores foi o Guzenko, que eu já falei do Guzenko na semana passada, oficial de inteligência do NKVD, que em 1944 estava no Canadá, foi designado para o Canadá, em Ottawa, era o responsável pelas comunicações, né, pela unidade K da residentura soviética em Ottawa. Residentura eram os escritórios do KGB nas embaixadas. E o Guzenko deserta e passa para o lado de cá. E traz um monte de documento com ele em 1945. E são os documentos que o Guzenko traz para os canadenses, que depois são fornecidos aos americanos e aos britânicos, que fazem com que vários espiões sejam identificados. E aí o Ocidente descobre que os soviéticos tinham espiões espalhados pelo meio político, formadores de opinião e cientistas. O programa nuclear dos Estados Unidos, do qual participaram canadenses e britânicos também, tinha agente soviético lá dentro, né? O próprio ciclo de Cambridge vai ser debelado um pouco em razão dos documentos do Guzenko. O ciclo de nuclear, de espionagem nuclear também. E aí depois tem o caso dos Rosenberg e tudo, né? Isso tudo é documento do Igor Guzenko, exatamente. Era um criptoanalista, exatamente. Ele era encarregado das comunicações, né? Da criptografia na embaixada. Ou seja, ele tinha acesso a um monte de documento. E aí o Guzenko dá o pontapé inicial para muitos para a Guerra Fria, no Ocidente e para o início à perseguição aos comunistas no Ocidente, sobretudo o macartismo. Então o Guzenko está no começo, o Mitrokhin está no final desse processo. E entre isso a gente tem uma série de grandes desertores. Eu queria só destacar mais dois: o Penkovsky, Oleg Penkovsky, coronel do GRU, que em 1961, o Penkovsky procura os britânicos. Ele primeiro procura os americanos pouco se importam, né? Aí ele procura os britânicos e ele diz: olha, eu sou oficial de inteligência, sou do GRU, já tenho uma posição alta, né? E quero colaborar com vocês. E a gente pergunta o que motiva aquele cara a colaborar, né? Muita gente pode se motivar por dinheiro, o Aldous Ames, por exemplo, outros por idealismo, como o Kim Philby, né? E o Penkovsky, ele era filho de um oficial czarista que lutou contra os bolcheviques, o pai dele, na Guerra Civil. Então ele sempre teve na história dele aquela mancha pelo fato de ser filho de um oficial czarista. Mas mesmo assim ele ascendeu na carreira militar na Rússia, na União Soviética, e a gente tem já que acabar, e com isso se destacou no GRU. E a única coisa que o Penkovsky recebia, que ele pedia em troca, eram brinquedos para o filho dele, eram lembrancinhas para a esposa. Então, ele não recebia dinheiro, né? E aí, olha que interessante, o Penkovsky passa uma série de informações em 61 e 62 que vão ser úteis ao presidente Kennedy no processo decisório sobre a crise dos mísseis de 62. Né? A crise dos mísseis é o Guzenko que primeiro informa aos americanos, lá em Viena: olha, o Khrushchev está mandando os mísseis para Cuba. Então, o Penkovsky é muito importante, apesar de ficar pouquíssimo tempo colaborando com o Ocidente. E aí, graças a outros desertores americanos e britânicos, inclusive o próprio Kim Philby,
o Penkovsky é descoberto. Ele não quis desertar, ele não quis passar para o lado ocidental, ele continuou na União Soviética, até que foi descoberto. E aí, quando ele é descoberto, ele é julgado, condenado à morte como traidor, e a execução do Penkovsky é um dos maiores símbolos da crueldade do GRU. O Penkovsky, eu digo isso sempre nas minhas aulas, ele foi executado dentro de um forno vivo, botaram ele dentro do forno, com a tropa a tropa dele em formação, e ligaram o forno. E ele foi executado dentro de um forno, queimado vivo diante da sua tropa. Foi isso que aconteceu. Mais de 300 oficiais do GRU acabaram sendo expurgados, executados, em razão desse episódio do Penkovsky também. Mas é tido como o grande símbolo do colaborador que reagia ao regime soviético, ao autoritarismo soviético, aquele modelo nefasto. A motivação do Penkovsky era patriótica. Ele traía o regime soviético em defesa da pátria, dos valores que ele via que estavam sendo violados, agredidos no regime soviético. O Beto está falando, ainda bem que tem um minicurso. Beto, a gente vai ter esse minicurso em dezembro, as inscrições devem ser feitas aí, quem quiser se inscrever, né? A gente, claro que no minicurso a gente vai falar muito de Guerra Fria, vai entrar em detalhes. E vai entrar em detalhes sobre essas questões todas. O último, em 2 minutos, o último desertor soviético que merece destaque nessa live rapidinha é o Gordievsky. Gordievsky foi oficial do KGB e colaborou com os americanos, primeiro com os britânicos. Sempre os britânicos saem na frente nessa história. Muito interessante. Ele foi o residente, o chefe da residentura da inteligência soviética em Londres, e durante 10 anos ele colaborou com os ocidentais, né? com o MI6, para ser mais preciso, com a inteligência britânica, passando informações sobre os soviéticos. E no final das contas, o Gordievsky consegue fugir, né? Porque ele foi delatado pelo próprio Aldrich Ames. Né? Olha que coisa louca. O Ames na CIA, né? Informa aos soviéticos que tem um sujeito na embaixada britânica, a embaixada soviética em Londres, que é o traidor, o colaborador, e que está passando as informações. E aí os soviéticos o chamam de volta para Moscou, e no final da história ele consegue escapar. Tá? Ele consegue escapar e deixa a esposa e as filhas na União Soviética, e depois eles vão se encontrar, já depois do fim da União Soviética, mas é uma história muito interessante que está naquele livro The Spy and the Traitor, que eu cito aqui no meu Instagram, nos livros que eu cito aqui como os livros recomendados. Tá bom? Vamos dar uma olhada nas perguntas, porque o tempo já deve estar acabando. Eu lembro que essa live vai estar disponível no joanisval.com e que em dezembro nós temos aí sim, com tempo para conversar, com mais condições de entrar em detalhes e interagir muito mais, que vai ser por uma plataforma de ensino, o nosso curso sobre Guerra Fria, mini curso online sobre Guerra Fria, dias 1º e 8 de dezembro, das 20 às 22 horas. Tudo online. As inscrições podem ser feitas aqui pelo meu perfil, né, lá no link, e daqui a pouco deve aparecer também o link aqui para quem quiser, ainda durante a live, ter acesso. Mas após a live, olha aí, obrigado Beatriz, a Beatriz é que está cuidando disso para gente, e a Beatriz colocou o formulário de inscrição aí. E quando acabar a live, no perfil Joanisval, ali do Joanisval Gonçalves do Instagram, você também tem um link para o formulário. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Do Barão das Capivaras, neste saldo de deserções e recrutamento, qual a inteligência foi mais efetiva? Essa pergunta é sensacional, Barão, e ela talvez seja objeto até de uma outra live. Os dois lados foram muito efetivos. Grandes recrutadores, os britânicos, os israelenses.
Mas se nós pegarmos entre soviéticos e americanos, norte-americanos, sem dúvida nenhuma, a eficiência dos soviéticos é inquestionável aí. Os soviéticos sempre foram muito melhor em fontes humanas do que os americanos. Tá? Então, entre CIA e KGB, o KGB dava show nisso. Por que eu tô de preto? Não tô de luto, não. Preto era a cor mais neutra que eu resolvi vestir hoje. Perguntaram por que eu estava de luto. A inteligência... Bom, se tiver que ter algum luto, é em lembrança do 7 de novembro de 1917, quando os bolcheviques deram um golpe na Rússia. Então fica aqui, então, se tiver que estar de luto por alguma coisa, é por causa disso. Tá? A inteligência soviética sempre foi notabilizada por suas ações de deception. Qual seria a maior ação? Deception, eu acabei não falando disso. Vamos guardar uma live para isso. Desinformação. Os soviéticos são os mestres na desinformação. Nas medidas ativas, eram os mestres em medidas ativas de desinformação. E isso é tema para uma live. Isso é tema para uma live toda. Eu indico aqui, eu não estou ganhando jabá disso não. Até devia ganhar jabá, mas as editoras não me conhecem, né? Mas eu vou indicar aqui, ó, esse livro, Desinformação, do Ion Paseba, que foi chefe da inteligência romena. A tradução está muito ruim. Tem erros de tradução, inclusive erros de conteúdo na tradução. Quem tiver acesso ao livro em inglês e puder ler em inglês, eu aconselho. Mas é um livro muito bom que fala um pouco das técnicas de desinformação soviética. Obrigado pela lembrança. Desinformação, deception também. São técnicas importantes. São técnicas importantes e são medidas ativas, né? Quanto a Deception, eu queria indicar uma série que está passando no Prime agora, que passava no Netflix, também não ganho jabá para isso, de simulação, né? Deception aí no caso, The Americans. A gente vai falar dela mais adiante, mas The Americans eu recomendo, que é a história de um casal do KGB que vive como ilegal nos Estados Unidos, como se americanos fossem. Isso aí dá margem para uma outra conversa. Então, as medidas de deception e de desinformação, os soviéticos eram muito bons nisso. Você acha que a norma de anistia que Putin propôs recentemente para a presidência, que deve prospera? Matheus, eu não comento aqui, eu não vou comentar nada de agora. Tudo que eu comento aqui é sobre a parte histórica, tá bom? Depois a gente pode até conversar no privado. Mas tudo que eu comentar aqui está restrito no tempo, tá? Está restrito no tempo, no caso da conversa de hoje, entre 54 e 91. O Beto disse que não ouviu o nome da série, The Americans. The Americans é uma série muito legal que começou no Netflix, aí depois o Netflix tirou, né? E depois o Prime começou a passar agora. Eu voltei a assistir e está muito legal. Bom, minha gente, não havendo... Olha aí, já responderam para você, o nome é The Americans, exatamente. Não havendo mais perguntas, eu agradeço a vocês pela participação, pela presença. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Joanes Rau BSB, lá pela quarta-feira, e reitero o convite para o nosso curso sobre Guerra Fria, 1º e 8 de dezembro, completamente online, e as inscrições você consegue fazer aqui também pelo meu perfil do Instagram. No próximo domingo nós teremos, como você já sabe, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, todo domingo às 17 horas, nós temos uma live. Então, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou britânico. Eu começo pontualmente às 17 horas. Então, no próximo domingo, às 17 horas, a gente tem uma live sobre
Mais um desses temas de história, de relações internacionais, esses temas legais para a gente conversar, tá bom? Então, aí o link, Beatriz colocou mais uma vez, quem quiser se inscrever no nosso curso, tá aí o link. A gente vai continuar falando dele ao longo desse mês e tá muito legal. Eu já comecei a preparar, já comecei a organizar o curso sobre Guerra Fria, vai ser bem divertido. Conto com a participação de todos, espero que gostem e vamos aguardar próximo domingo às 17 horas. Eu espero vocês, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, abraço! Opa, tem mais uma última pergunta aqui, muito obrigado, de nada! Abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus!